Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 21 a 27 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos, considerarmos, analisarmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora preparando o nosso estudo. Estaremos fazendo a consideração do capítulo número 17, que tem o seguinte tema: Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Então, nós estamos iniciando esse capítulo e vamos fazer a consideração do parágrafo número 1 até o parágrafo número 7. Então, já pegue aí o seu livro ou então o seu telefone, faça as anotações para que assim você possa ter uma boa participação em sua congregação. Então, vamos iniciar fazendo a leitura e depois a gente obtém as respostas. A estrada muito movimentada, construída por excelentes engenheiros romanos, atravessa montanhas escarpadas. Vez por outra, os sons se misturam nessa estrada. Os urros de jumentos, o barulho das rodas das carroças ao passarem sob grossas pedras de pavimentação e vozes de viajantes de todo tipo, incluindo provavelmente soldados, comerciantes e artesãos. 3 amigos, Paulo, Silas e Timóteo, estão nessa estrada fazendo uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros, desde Filipos até Tessalônica. A viagem não é nada fácil, especialmente para Paulo e Silas. Eles ainda estão se recuperando dos ferimentos causados pelo espancamento que sofreram em Filipos. O que esses 3 homens fazem para não pensar no longo caminho que tem pela frente? Conversar com certeza ajuda. Eles ainda têm bem viva na mente a emoção que sentiram quando o carcereiro lá em Filipos e sua família se tornaram discípulos. Aquele acontecimento deixou esses viajantes ainda mais decididos a continuar proclamando a palavra de Deus. Mas conforme se aproximam da cidade costeira de Tessalônica, eles talvez se perguntem como os judeus nessa cidade vão recebê-los. Será que eles vão ser atacados ou até mesmo espancados, como aconteceu em Filipos? Pergunta 1 e 2. Quem estava fazendo a viagem desde Filipos até Tessalônica e que coisas talvez estivessem passando pela mente deles? Então, quem está fazendo a viagem é Paulo, Silas e Timóteo. E nessa viagem, já recuperados do espancamento, provavelmente eles devem estar pensando em como aquele carcereiro aceitou a verdade e talvez isso esteja dando para eles, nesse momento, a determinação de fazer essa viagem longa e cansativa. E à medida que vão se aproximando, talvez eles estejam se perguntando como os judeus vão recebê-los. Será que serão atacados ou espancados? Leitura do parágrafo número 3. Mais tarde, Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica sobre como se sentiu naquela ocasião. Embora tivéssemos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, reunimos coragem, com a ajuda do nosso Deus, para lhes falar as boas novas de Deus diante de muita oposição. Com essas palavras, Paulo parece indicar que tinha receio de entrar na cidade de Tessalônica, especialmente depois do que aconteceu em Filipos. Você já se sentiu como Paulo? Às vezes, acha muito difícil proclamar as boas novas? Paulo confiava em Jeová para fortalecê-lo, ajudá-lo a reunir a coragem que precisava. Estudar o exemplo de Paulo pode ajudar você a fazer o mesmo. Pergunta: como o exemplo de Paulo em reunir coragem para pregar pode nos ajudar? Porque às vezes podemos ter o mesmo sentimento de Paulo.
Podemos achar difícil e até mesmo ter medo de pregar as boas novas, mas assim como Paulo, podemos reunir coragem junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Subtítulo: Paulo raciocinou usando as Escrituras. Leitura do parágrafo número 4. O relato nos diz que, enquanto esteve em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Será que isso quer dizer que sua visita àquela cidade durou apenas 3 semanas? Não necessariamente. Nós não sabemos quando Paulo foi à sinagoga pela primeira vez depois de chegar à cidade. Além disso, as cartas de Paulo indicam que, enquanto em Tessalônica, ele e seus companheiros trabalharam para se sustentar. Também, durante o tempo que ficou ali, por 2 vezes Paulo recebeu suprimento de seus irmãos em Filipos, de modo que ele provavelmente ficou em Tessalônica mais do que apenas 3 semanas. Pergunta: por que é provável que Paulo tenha ficado mais do que apenas 3 semanas em Tessalônica? Porque o relato nos diz que Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Também nos mostra que, enquanto estiveram em Tessalônica, eles tiveram que trabalhar para se sustentar e até mesmo receber o suprimento dos irmãos de Filipos. Leitura do 5. Tendo criado coragem para pregar, Paulo falou aos que estavam reunidos na sinagoga. Como de costume, Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Explicava e provava, com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Ele dizia: este é o Cristo, este Jesus, que eu lhes estou proclamando. Observe que Paulo não tentava apelar para a emoção, ele apelava para a razão. Ele sabia que os que frequentavam a sinagoga conheciam e respeitavam as Escrituras, mas eles não as entendiam plenamente. Assim, Paulo usava as Escrituras para argumentar, explicar e provar que Jesus de Nazaré era o prometido Messias ou Cristo. Pergunta: como Paulo procurava raciocinar com as pessoas? Então Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Explicava e provava com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Então Paulo não apelava para a emoção, mas para a razão, pois sabia que eles conheciam as Escrituras. Leitura do 6. Paulo seguiu o modelo estabelecido por Jesus, que usava as Escrituras como base de seu ensino. Durante seu ministério, por exemplo, Jesus mostrou a seus seguidores que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem teria de sofrer, morrer e ser ressuscitado. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos. Sem dúvida, esse fato em si seria o suficiente para mostrar que ele tinha falado a verdade. Mas Jesus fez mais do que isso. Sobre o que ele disse a certos discípulos, lemos: começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Com que resultado? Os discípulos disseram: não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Pergunta: como Jesus raciocinava usando as Escrituras e com que resultado? Então, durante seu ministério, Jesus ele mostrou a seus seguidores que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem teria que sofrer, morrer e ser ressuscitado. E o resultado de usar as Escrituras para raciocinar foi positivo, pois os discípulos disseram: não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao abrir plenamente as Escrituras? Leitura do 7. A mensagem da Palavra de Deus tem poder. Por isso, os cristãos hoje baseiam seus ensinos nessa palavra, assim como Paulo, os outros apóstolos e o próprio Jesus fizeram. Nós também raciocinamos com as pessoas, explicamos o significado das Escrituras
e provamos aquilo que ensinamos abrindo a Bíblia e mostrando aos moradores o que ela diz. Afinal, a mensagem que levamos não é nossa. Por usarmos sempre a Bíblia, ajudamos as pessoas a ver que proclamamos não as nossas próprias ideias, mas os ensinos de Deus. Nós também somos ajudados a sempre nos lembrar de que a mensagem que pregamos se baseia firmemente na palavra de Deus. É totalmente confiável. Saber isso não lhe dá confiança para pregar com coragem, assim como Paulo? Pergunta. Por que é importante basear nas Escrituras aquilo que ensinamos? Porque a palavra de Deus tem poder, e a mensagem que levamos não é nossa, mas de Deus. E além de ajudar as pessoas a entenderem a verdade, fortalecemos a nossa fé e esperança na palavra de Deus. Por isso que temos total confiança em usar a palavra de Deus quando ensinamos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.